Hoje a gente tem dois convidados, né? Que seria o Renato Tano e a Débora Alves. O Renato, ele é cofundador e CTO da EasyDeco, né? A EasyDeco é uma startup de projetos voltados à arquitetura, móveis e decoração. A Débora, também ela é cofundadora e CTO da Cuidas, né? A Cuidas é uma startup voltada ao mundo decorativo, tem por objetivo conectar médicos a pacientes dentro de empresas. E nesse sentido dessa proposta do segundo bloco de validação da solução, eles então vêm falar um pouquinho com vocês, um pouco da experiência deles, passar um pouco de como foi o histórico do início de startup deles, e espero que seja muito proveitoso esse encontro. Eu vou dar a oportunidade então para eles se apresentarem brevemente, cada um, e a gente pode começar com o Renato, e aí depois da apresentação breve de cada convidado, seria interessante se vocês, o Renato e a Débora, pudessem contar como é que foi o histórico de vocês, né, como foi o início de startup, como foi o processo de validação do negócio, criação de MVPs, como foi o teste de vocês. Então, quero aproveitar para agradecer a presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco, e já encerro a minha fala, então, passando a palavra para vocês poderem se apresentar. Pode começar com o Renato, se você quiser, Renato. Tô no mudo, né? Beleza. Agora estamos te Vocês estão ouvindo. me escutando? Todo mundo está escutando? Agora Beleza. sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer participar já há muitos anos aí das iniciativas do Neu. Sempre que eu posso, sempre que eu sou convidado, é sempre um prazer aí estar participando. E parabéns de novo, né? Eu acho que sempre também vale ressaltar aí as iniciativas que vocês têm aí de incentivar o empreendedorismo e tudo ligado, não só ao empreendedorismo, mas acho que capacitação, tudo que vocês fazem aí sempre é muito legal. Bom, só contar bem rapidamente do meu histórico, que eu acho que não é tanto o intuito falar de mim, eu quero mais me disponibilizar para contar um pouco do histórico da SDECO e um pouco do que eu vivenciei no empreendedorismo para tentar ajudar vocês. Então, acho que da minha trajetória aí eu vou tentar ser bem breve, é mais para contextualizar um pouco mesmo vocês, né? Eu sou formado pela Poli em 2008, me formei em engenheiro da computação cooperativo em 2008. Desde então, né, eu trabalhei em outros lugares, mas eu acho que a minha trajetória já de empreendedorismo, na verdade, começou antes da faculdade. Na verdade, eu já entrei na faculdade com um certo pensamento de querer empreender, por ter tido experiências logo no ensino médio, quando eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamado Suzano, não sei se alguém aí já conhece, acho que as pessoas, infelizmente, acabaram conhecendo Suzano por notícias ruins ultimamente, mas é uma cidadezinha pequena, que eu vim de lá, minha família é de lá, e quando estava no ensino médio, eu tive uma loja naquela época a gente chamava loja de informática, né? Não era nem de tecnologia, nada disso, mas era uma lojinha de informática, então eu já tinha essa vontade de ter meu próprio negócio. A gente também não falava empreender na época, não era nada disso, não tinha essa palavra ainda. Mas assim, eu já entrei na faculdade bem focado em tecnologia, trabalhar na área de tecnologia, e já eventualmente pensando em ter meu próprio negócio, alguma coisa assim. E aí, assim que eu fiz meus primeiros estágios, trabalhei em empresas grandes, trabalhei em empresas pequenas, e aí, logo que eu saí da Poli, eu já entrei numa empresa pequena com foco em ter uma startup. E aí, acho que a experiência mais relevante eu fui sócio de uma startup por 11 anos, e aí confundei a Tectile, que é uma startup de aplicativos mobile. Fiquei 11 anos com ela antes de sair e fundar a EasyDeco, que existe há 3 anos também, né? Que é essa startup de decoração online,
que eu tô com ela há 3 anos. Então, basicamente, da minha trajetória foi essa startup por 11 anos, que era a Tactile, de aplicativos mobile, e aí é só contextualizando também, ela era uma startup que atendia Brasil e Estados Unidos, a gente chegou a ter 80 pessoas, e B2, a grande diferença é que o nosso negócio lá era B2B, né? Diferente da Isideco, que nós somos um marketplace B2C, né? Com foco já no consumidor final. Então, acho que esse modelo de negócio é bem diferente, né? Então, bem rapidamente, esse é o meu background aí, a minha carreira nos últimos anos e todos esses anos bastante focado na área de tecnologia, né? Então, apesar de quando você é empreendedor, você sempre faz tudo, né? Hoje, por exemplo, na Isideco, a gente ainda está no começo, então nosso time ainda é bem enxuto, nesses 3 anos a gente ainda está nessa fase da startup, ainda não está na fase de crescimento, de crescer o time, inclusive. Então, como empreendedor, eu sou CTO e toco a área de tecnologia, design bastante, mas meto o dedo lá, tem que tocar as outras áreas do administrativo, operações, sou eu que ajudo a tocar, então, assim, é meio vida de empreendedor, também toca as outras áreas também, mas meu forte sempre foi tecnologia, com certeza, né? Mas como empreendedor sempre já tive que fazer um pouco de tudo, comercial bastante, já fiz, tive que fazer, então, como empreendedor um pouco de tudo, mas basicamente é isso, tentando ser curto aí. Aí eu vou passar a bola agora para a Débora para ela contar, e aí depois eu volto para entrar no assunto específico aí, entrar em mais detalhes sobre a Isideco, o MVP, essas coisas, acho que faz sentido, né? Boa, então te me apresentar também rapidinho. Bom, sou a Débora, sou cofundadora da Cuidas. Meu background também, acho que é também parecido com o Renato, de tecnologia, né? Então, eu estudei, me formei nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, estudei matemática e ciência da computação lá. Antes disso, fiquei muito tempo fazendo Olimpíada de Matemática aqui no Brasil, fui para algumas competições internacionais e tal, então já estou nas exatas assim desde novinha. Nos Estados Unidos, aí eu acabei migrando da matemática para computação, foi quando eu comecei mesmo minha carreira como engenheira de software, né? Então, já durante a faculdade lá, é bem comum você fazer estágios, né? Durante as férias de verão. Então, fiz meu primeiro estágio aqui em São Paulo, numa startup de educação. Meu segundo estágio lá perto de Harvard mesmo, em Boston, numa startup de impressoras 3D, chamada Formlabs. E meu último estágio foi na Califórnia, lá no Vale do Silício, numa startup chamada Cora. E onde eu também trabalhei depois de formada por 1 ano e meio antes de voltar para o Brasil. Também nesse meio tempo eu fiquei durante a faculdade, fiquei muito engajada em organizações de brasileiros lá no exterior, então tinha uma época que eu estava em 5 organizações diferentes, eu fui uma das fundadoras da Conferência Brasil Conference, que hoje também está bem grande, leva pessoas do Brasil para palestrar lá, da organização chamada Brasa também, que é uma organização de estudantes brasileiros que estudam no exterior, que está em 13 países já, em acho que umas 70 e poucas universidades. E era CTO da Brasa também, então a gente tinha também algumas tecnologias que a gente fazia para organização. Então acho que essa foi minha primeira experiência mais empreendedora, assim, na própria Brasa. Apesar de ser uma ONG, era voluntário e tal, foi acho que a primeira vez que deu o gostinho de começar coisas do zero, assim, né? Então, a gente também tinha que levantar dinheiro, tinha que recrutar gente, nosso time já, acho que chegou, quando eu saí, já tinha umas 50 pessoas na equipe da Brasa, eu gerenciava um time de 10 pessoas, então foi onde eu comecei a ter um gostinho de empreendedorismo ali, já via muita coisa que a gente fazia errado, e foi quando a gente aprendeu com muito erro ali também. E aí me formei, fiquei mais 1 ano e meio no Vale do Silício, trabalhando como engenheira de software lá no Cora. Até que eu sabia, assim, né, dessas experiências que eu tive na faculdade, fora, eu sabia que eu queria voltar para o Brasil eventualmente, eu tinha essa conexão muito forte com o Brasil, de resolver um problema aqui, né, de ter impacto aqui, acho tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, eu tinha essa identificação muito forte. Então, eu sabia que eu queria voltar eventualmente, e gostava muito dessa pegada de empreendedorismo, de startups, que todos os meus estágios, minhas experiências profissionais sempre foram empresas pequenas, eu nunca tive muita vontade, assim, de trabalhar em empresa muito grande.
A maior que eu trabalhei foi o Cora, que na época que eu entrei tinha umas 80, 90 pessoas, na época que eu fiz estágio, então ainda era pequena. E aí era mais uma questão de tempo, né? Eu sabia que eu queria empreender em tecnologia no Brasil, queria mais ver quando que ia ser meu tempo para arriscar e voltar e tal. Aí fiquei 1 ano e meio lá, até que me convenci, tomei a coragem de largar meu emprego e voltar para o Brasil. Cheguei aqui em 2017, para São Paulo, um dia antes do carnaval, que foi calculado. Saudades do carnaval. E aí comecei a explorar algumas ideias diferentes, enfim, eu tinha umas ideias na cabeça, fui pensando em diversos MVPs de ideias diferentes, até que surgiu 2 amigos meus que também fundaram a Brasa comigo. Um deles chegou com uma ideia de trabalhar na área de saúde, ele estava pesquisando já o mercado e tal, viu que era uma área que a gente podia ter um alto impacto. Papo vai, papo vem, nós 3 topamos começar a Cuidas aí em maio de 2018, estamos aí com 2 anos e meio de empresa, quase. Então, foi super resumida aí um pouquinho da minha história. E acho também, como o Renato falou, eu comecei como CTO, mas aí foi pegando várias coisas. Então, eu comecei tocando só área de tecnologia, depois peguei operações, depois peguei pessoas. Agora, eu oficialmente sou COO, mas para mim, co-founder, cofundador é o que mais resume, porque cada hora você faz um negócio, né? Há uns meses atrás, eu era das fundadoras, acho que a mais longe de growth, mas eu estava focando em growth, enfim. A gente faz de um tudo um pouco, mas o background também é mais de tecnologia. Legal. Obrigado, Débora, por essa apresentação. E, Renato, se você quiser começar, então, falando um pouquinho de como foi o processo de MVP na Isideco, como é que foi esse processo de testes, seria bastante legal. Legal, boa. Assim, a nossa experiência da Isideco do MVP, ela foi bem interessante, assim, né? Até acho que voltando um pouco da história, né? Tanto eu quanto a minha sócia, eu tenho uma sócia que é a Miriam, né? A minha sócia Miriam, a gente se conheceu também da Poli, a gente se conheceu, ela se formou no mesmo curso que a gente se conheceu, inclusive, ela fez o mesmo curso, só que eu fiz o cooperativo, Engenharia da Computação Cooperativa, né? Que é o que faz quadrimestral, que faz estágios e tal, ela fez o outro, que é o semestral normal. Só que a gente se formou no mesmo ano, só que ela fugiu da computação, eu brinco que ela fugiu da área de engenharia da computação, porque ela foi trabalhar em banco, foi trabalhar em consultoria, ela, né, fugiu de tecnologia. Enfim, mas também teve bastante background de negócio e tal. Então, pelos anos de experiências que ela teve na área de finanças e negócios, e eu, né, com a Tectile, trabalhando com B2B, mais grandes empresas, né? A gente atendia grandes empresas de varejo, então eu atendia contas como B2W, Natura, Boticário, lá nos Estados Unidos a gente atendia Stanford, grandes contas assim. Então, pelo nosso background, a gente gastou um bom tempo estudando o mercado, né? A gente brinca que quando até antes de sair buscando investimento, inclusive eu e a Débora, nós somos irmãos de investidores, né? A Canary é investidor nosso aí. Então, até antes da gente sair buscando investimento para a Isideco, a gente gastou um bom tempo validando, a gente montou o nosso MVP, porque a gente pensou assim, não, legal, boa ideia, todo mundo tem, né? Eu brinco que eu lá na Isideco, lá na Tectile, durante 11 anos de Tectile, a gente já trabalhava com aplicativos móveis lá na Tectile, né? A gente fazia aplicativos móveis, mas para empresas. E assim, era incrível a quantidade de e-mails que a gente recebia de pessoas que tinham ideias de aplicativos todo dia, assim, né? Ideias brilhantes. Eu acho que vocês já conhecem ou já tiveram ideias no chuveiro de aplicativos para ficar milionários. Eu acho que, ou amigos que num happy hour falavam assim, nossa, eu tive uma ideia de um aplicativo para ficar milionário. Eu aposto que vocês ou já tiveram, ou vocês têm amigos que já tiveram em alguma cervejada aí. Então, assim, é incrível como eu vivi muito isso na Tectile, né? Sempre aparecia gente que falava assim, olha,
tive uma ideia de um aplicativo para ficar milionário, eu te conto, aí vocês aí da TechTile desenvolvem de graça, e eu conto a ideia e a gente fica milionário, né? Então, era sempre essas pessoas que tinham ideias milionárias. E aí, por conta disso, eu e a Miriam, a gente falava, não, vamos gastar um tempo validando o nosso MVP para não só garantir que é uma boa ideia, mas que é uma boa oportunidade de negócio, né? É assim, que boa ideia todo mundo tem no chuveiro, tal, mas até aí, então, garantir que tem sim uma boa oportunidade, tem um chãozinho aí, né? Vamos então tentar validar. Então, dito isso, a gente tentou pensar garantir que a gente tivesse um MVP, que a gente conseguisse ter esse, entre aspas, esse cheiro de que a gente pudesse ter esse cheiro de legal, é uma boa oportunidade para que aí sim, vamos, beleza, vamos investir, vamos buscar investidor, vamos ir atrás. Ao mesmo tempo, assim, como qualquer MVP, né, acho que isso é uma máxima que todo mundo sabe, assim, não se deve gastar muito tempo, né? O MVP é aquela coisa que você tem que lançar logo, né? Se você gastar muito tempo ou se você demorar muito, já não é um MVP, né? Então, a gente também queria lançar uma coisa que a gente pudesse validar logo. Então, o nosso mantra sempre foi aquele que, eu não sei, todo mundo, se alguém nunca escutou, me avisa, mas a gente sempre teve aquilo por trás que é do things that don't scale, né? Faça coisas que não escalam. Assim, a gente sempre pensou muito no vamos priorizar o que a gente precisa para validar as coisas perante o usuário, assim, a experiência do usuário, o que a gente precisa validar, as coisas importantes do negócio perante o usuário, né? Tudo que a gente puder simular por trás, que a gente tiver que fazer manual, que dê trabalho, mas que a gente puder, que a gente não precisa automatizar, ou que a gente não precisa fazer nada, gastar tempo ou gastar esforço, tal, e que a gente puder realmente fazer rápido, né, não gastar tempo e nada, beleza, vamos cortar caminho e vamos fazer rápido. Então, esse foi um dos mantras que a gente tentou levar logo de cara no MVP. Então, o que a gente focou, assim, pô, a gente queria, por exemplo, da EasyDeco, né? Só contextualizando, não sei se acho que não é todo mundo que conhece bem como a EasyDeco, o que é a EasyDeco, né? Só contextualizando, da EasyDeco, a nossa proposta é a pessoa poder contratar um serviço de decoração online, né? Porque tipicamente as pessoas estão acostumadas a contratar decorador, né? Um arquiteto para fazer um projeto de decoração online, fazer um projeto de decoração. As pessoas tipicamente estão acostumadas a contratar offline, então a indicação de um arquiteto, aí liga ou vai no escritório, combina, faz reunião. Então, esse processo de fazer online não era uma coisa comum. As pessoas nem costumavam procurar no Google esse tipo de serviço. Então, primeiro a gente queria validar que as pessoas compravam online, que as pessoas iriam comprar online ou que as pessoas comprariam online. E que fosse uma experiência legal tanto para os usuários e que fosse uma experiência que serviria para as arquitetas. Então, do lado das arquitetas, a gente imagina que funcionaria, eu sempre dou esse exemplo que é meio banal, mas as pessoas entendem logo de cara. Do lado das arquitetas funciona como se fosse o Uber. Então, a gente tem uma rede de arquitetas, hoje ela gira em torno de umas 60, 70 arquitetas que ficam cadastradas na nossa rede, que quando surge um projeto, a gente conecta aquela arquiteta com aquele cliente, né? Então, hoje o nosso marketplace funciona dessa forma. Então, a gente queria também validar que uma arquiteta conseguiria entregar um bom projeto só online. Então, a gente queria validar, por exemplo, que um cliente lá em Manaus contrataria um projeto todo online, conseguiria mandar informações da sala dele, foto, medidas, tudo online. E a gente queria validar que uma arquiteta lá, sei lá, de Porto Alegre, conseguisse pegar essas informações, montar tudo online, o projeto daquele cliente, subisse tudo na nossa plataforma
e mandasse para o cliente lá de Manaus e que funcionasse, fosse uma experiência boa. Enfim, essa era a nossa hipótese. E a gente queria validar isso num MVP inicialmente. E então, esse foi o nosso desafio e a gente queria validar isso logo de cara. Beleza, então esse era o contexto, né? E aí a gente falou, beleza, então a parte do online ela é importante, a gente precisa ter um site. Essa era a base inicial do nosso MVP. Ok, aí a gente começou então, desenvolvemos o site e desenvolvemos toda a parte que era essencial, que é o cliente precisa subir as fotos, precisa subir as informações online. É isso que ele precisa fazer. Beleza. O que não era essencial logo de cara? A parte da arquiteta montar o projeto. Beleza, ela não precisa fazer isso no nosso site inicialmente. A gente sabia que o nosso produto ideal, que é hoje, por exemplo, hoje tem toda uma plataforma por trás, que a arquiteta faz tudo dentro da nossa plataforma. Legal, hoje já está um pouco mais automatizado, entre aspas, né? Ela faz tudo dentro da nossa plataforma. Mas no nosso MVPzão, ela fazia tudo no Excel, mandava para a gente. A gente entregou a primeira versão, o primeiro projeto que a gente entregou para o cliente, a gente mandou um PPT para o cliente. A gente montou um PowerPoint e simulou como se fosse o site. Então, assim, não tinha nem essa parte preparada para entrega para o cliente. Hoje o cliente recebe no site, óbvio, ele recebe tudo online. Mas a primeira versão, o primeiro projeto que a gente entregou para o cliente, a gente montou um PPT, assim, não tinha nem site ainda. Então, que nem eu falei, a gente tentou focar no que era o mínimo que a gente queria validar de experiência do cliente, né? Então, basicamente, eu vou tentar ser bem curto, mas o principal que a gente focou foi isso, assim, beleza, o que a gente quer, o mínimo que a gente precisa validar e focamos nisso. E aí, esse mantra do things that don't scale, que a gente tentou levar isso muito ao pé da letra, assim. Tudo que a gente puder fazer, que beleza, a gente sabe que numa escala, a gente sabia que, por exemplo, montar a apresentação de projeto no PPT, mesmo que a gente tivesse 40 clientes, que nem é muito, se a gente tivesse 40 clientes por semana, eu e a Miriam não ia dar conta, assim, a gente já não ia conseguir fazer. Beleza, mas no começo, que a gente tinha 10 clientes para validar, ok, sabe? A gente conseguia fazer, eu e ela. Então, beleza, vamos começar assim, sabe? E aí, conforme a gente começasse a ter mais clientes, aí validando e tal, aí a gente ia começando a automatizar. Então, esse mantra foi muito importante no começo do MVP para a gente soltar o mais rápido possível. Acho que esse foi um dos principais. Aí depois eu vou complementando. Também não quero ficar entrando em muitos detalhes, mas aí eu vou complementando mais coisas aí. Quer falar um pouco aí, Débora? Senão eu vou falando aí, eu tenho medo de falar muito aí. Posso falar um pouquinho de como foi a Cuidas também no começo, MVP, né? Bom, a gente sabia, primeiro que a Cuidas faz, a gente é uma startup, uma health tech, né? Onde a gente tem um serviço de atenção primária para empresas. Então, a empresa contrata a gente para a gente servir os colaboradores através de consultas com médico de família, enfermeiro de família, faz todo o acompanhamento de saúde dos colaboradores da empresa, faz uma gestão populacional, enfim. Então, é meio que o parceiro de saúde mesmo das empresas para gerir a saúde dos colaboradores. E no começo a gente, né, acho que na verdade o começo da Cuidas, até pré-fundação, a gente oficializar a fundação ali, a gente tinha uma ideia de ser B2C, né? Depois a gente acabou migrando para o B2B, em vender para empresas, porque mentores nossos falaram, por que você não testa aqui na minha empresa com os colaboradores daqui? Daí a gente falou, pô, tem um mercado interessante inicial ali, né? Então, acho que o primeiro MVP nosso foi falar com as pessoas e entender onde estava a oportunidade de dor ali. Então, o primeiro MVP foi literalmente conversa. Aí a gente mudou para o B2B. E aí, assim, o nosso primeiro segundo mês de empresa, muita coisa aconteceu, né? Então, a nossa fundação, a gente contou a nossa fundação dia 5 de maio, que foi quando os 3 fundadores estavam realmente trabalhando full time nisso, no mesmo lugar. E aí a gente lançou o primeiro cliente, primeiro teste já no fim de junho,
E fechou a nossa primeira rodada também no fim de junho, primeira rodada de investimento. Então, para fechar a rodada, a gente era um PowerPoint, a gente não tinha um produto, a gente fez, foi muito rápido até, desde o começo, né? E o nosso MVP, assim, eu sou pessoa de tecnologia, adoro codar e tal, mas éramos só nós três, né? A primeira pessoa que a gente recrutou foi enfermeiro, e a gente tinha médicos parceiros, os nossos médicos são vinculados, a gente tem parcial, os enfermeiros em tempo integral. Então, no começo da Cuidas éramos 4 pessoas, 3 fundadores mais um enfermeiro, mais 3 médicos que eram parceiros, né? E aí o nosso MVP foi uma landing page. A Cuidas não chamava Cuidas, a Cuidas chamava Bem. A gente tinha um nome temporário. A gente virou Cuidas uns meses depois. Então, eu comprei um domínio lá que fizesse sentido pra gente no momento. A gente sabia já que era um nome temporário. Fizemos uma landing page só para explicar mais ou menos o que a Cuidas faz. Aí, qual que era a ideia, né? Não, tinha um plano de desenvolver o nosso próprio prontuário, nosso aplicativo, aí a pessoa ia entrar no aplicativo, marcar consulta no aplicativo. Tudo isso já estava na nossa cabeça, mas eu falei, cara, qual que é o mínimo que a gente pode fazer para testar, né? O que a gente precisa fazer, oferecer oficialmente? Beleza, a gente está testando a validade de ter esse acompanhamento, e para isso o básico que a gente precisa fazer é ter a consulta. Então, a pessoa conseguir marcar uma consulta online de alguma forma, ou nem necessariamente online, mas de uma maneira prática, e o médico vai até a empresa atender a pessoa, né? Isso que a gente precisava. Então, o que eu fiz? Falei, beleza, eu criei uma landing page para uma empresa cliente nossa, a gente criou uma landing page que era, sei lá, na época o nosso domínio acho que era bemconsultas.com, se não me engano, / o nome da empresa. Nesse site tinha um link que ia para um Calendly, que é uma ferramenta externa de agendamento de eventos, né, num calendário. Não tinha login, não tinha segurança nenhuma. Então, qualquer pessoa que descobrisse aquela URL podia entrar e marcar uma consulta. Lógico que a gente era se a gente vê uma pessoa X lá, a gente já vê que não faria sentido. E aí, para a gente divulgar, eu fiz uns cartões de visita. O que a gente fazia, né? A gente imprimia uns cartões de visita com o logo da Bem na época, o logo da empresa, com o WhatsApp do nosso enfermeiro e esse site personalizado, que era Bem Consultas / nome da empresa. E a gente fazia um lançamento na empresa, explicava o que era a Cuidas, o que era Bem na época, explicava o que a gente era, a gente comprava as pessoas, né, vendia a Cuidas para as pessoas naquele lançamento, entregava esses cartões de visita. Então, se ela quisesse marcar uma consulta, entrava naquele site e tinha um WhatsApp lá, se qualquer dúvida que ela tivesse, porque parte do que a gente também vende é esse contato rápido com o enfermeiro. Então, se você tem alguma dúvida de saúde, você pode entrar em contato direto com o enfermeiro por chat. Tinha o WhatsApp lá. Então, se ela tiver qualquer dúvida, geralmente eu entrava no WhatsApp e a gente resolvia o problema que fosse aparecer. Então, cara, em um mês a gente construiu, eu fiz uma page bem porquinha lá, eu não sou designer, me virei com design lá, fiz uma landing page, e foi isso. E a gente rodou assim por uns 6 meses com esse mockup. A gente deve ter fechado uns 5, 6 clientes aí com esse basicão, né? A gente lançou o app, acho que foi em janeiro de 2019. E aí, prontuário. E prontuário eletrônico. A gente também improvisou. A gente sabia que a gente não queria usar um prontuário externo, que era muito difícil da gente ter acesso aos dados de saúde, né? Então, era sempre muito crucial para a gente ter, lógico, de forma segura, o armazenamento desses dados. Mas no começo a gente deu uma improvisada e até hoje a gente tem o nosso próprio prontuário, mas também, o médico ia anotando lá no arquivo compartilhado só entre ele e o enfermeiro, que eram os únicos que podiam ter acesso àquele dado. E aí depois a gente passou para base de dados, fez toda a conversão segura lá, mas a gente improvisou tudo, assim, a gente demorou para ter tecnologia própria, até porque era eu só de tecnologia e eu tinha que fazer de tudo um pouco, eu fazia marketing, eu fazia design, eu fazia tudo. E foi isso, assim, a gente rodou por uns bons meses, assim, até desenvolver o app. Pra vocês terem noção, teve um dia, eu sempre conto, né, as pessoas falam, erros aí aconteceram. Teve um dia que eu deletei todas as nossas consultas, porque a gente migrou de calendário, não lembro o que foi que eu fiz. E aí eu acabei, por causa desse rolê do Calendly e tal, tem todas umas nuances que eu fiquei craque de como o Calendly funcionava.
Até que chegou uma hora que realmente não escalou. E aí eu acabei deletando todas as consultas. Mas, eram 9 consultas que tinham no futuro, eu tinha umas notificações por e-mail ali. O que eu fiz? Mandei um WhatsApp para essas 9 pessoas, falei, pô, sem querer, sei lá, me desculpe, sem querer deletamos sua consulta, mas já remarcamos, só para avisar, tá tudo bem, tá confirmado. E era um trabalho de falar com 9 pessoas. Hoje já não seria mais possível se eu deletasse todas as consultas. Então, era um risco calculado. Até uma das piores coisas que pudesse acontecer, que foi eu deletar todas as consultas, em meia hora eu resolvi. Manualmente fui reagendando as consultas no Calendar, avisei a galera pro WhatsApp, e foi isso, né? Então, acho principalmente, eu não sei qual que é o background de vocês, mas imagino que muitos de vocês sejam de tecnologia. A gente tende a querer fazer a solução complexa desde o começo, porque a gente sabe codar, então quer fazer o negócio certo desde o começo, mas tem que lutar contra esse instinto, que às vezes você consegue testar com coisas muito mais fáceis, né? Sim. Eu não sei, eu até ia comentar isso, eu não sei o que vocês esperam hoje do nosso bate-papo aqui, né? Eu acho que a gente pode contar eu posso contar vários erros e acertos, acho que desse período de Zydeco, mas eu não sei que estágio que vocês estão dos projetos de vocês também, talvez seja mais até valioso se vocês tirarem dúvidas ou contarem um pouco das dúvidas que vocês estejam, dos estágios que vocês estão, dos projetos de vocês, para a gente trocar ideia. Eu não sei, alguém falou que tem dúvida no chat, eu acho que talvez seja legal vocês perguntarem, porque a gente talvez possa ter passado por alguma experiência e aí já é mais na prática de vocês, né, no dia do que vocês estão vivenciando, aí talvez seja mais interessante do que a gente ficar contando. Mas também, se vocês não tiverem, eu tenho vários aqui erros e acertos que eu posso compartilhar. Mas fala aí, Gustavo, qual que é a sua aí, pra gente ir botando na prática? Opa. E aí, Renato, tudo bem? Tipo assim, minha Bom, dúvida é a seguinte, eu queria que você falasse um pouco como que foi encontrar esse primeiro MVP de vocês. Como que foi achar esse primeiro cliente, e não em si como foi fazer, porque tipo, eu já tenho meio que estruturado como eu vou fazer, mas eu ainda não tenho 100%, não sei 100% ainda quem vai ser, tipo assim, qual vai ser a pessoa que vai participar desse MVP, sabe? Tipo, como você achou o seu tá, primeiro cliente? Foi por meio de marketing legal. digital? Ou você já Cara, conhecia a pessoa? o seu negócio só para entender, o seu negócio é B2B ou B2C? Tipo assim, a ideia é fazer uma intermediação de locação de carros para motorista de Termina aplicativo. para motorista de aplicativo. Então, o seu cliente final é um consumidor final, é um motorista de aplicativo, então. É ele conectar um motorista de aplicativo com alguém que já tem um carro e aluga para motorista de aplicativo. Tá, então você vai conectar duas pessoas, uma pessoa que quer alugar um carro para um motorista de aplicativo, por exemplo. Isso. Uma pessoa que tem um carro para uma pessoa que quer um motorista de aplicativo. Legal. Então, no seu caso é tipo um marketplace também, né? Você está Mais ou conectando menos. duas pontas aí. Uhum. Legal. Então, você vai ter um problema que a gente fala que é do ovo e da galinha, né? Você tem o problema do supply, da demanda e do supply, né? Mas nesse caso, não tem muito uma resposta, assim. O ideal é que, assim, você primeiro vai ter que correr atrás de uma das pontas, né? E geralmente eu acho que primeiro você vai ter que encher a sua encher o seu lago de peixes, né? Então primeiro você vai ter que, no seu MVP, não precisa de muito, né? Primeiro você vai ter que achar algumas pessoas que vão querer topar alugar o carro, né? Então botar o carro para ser alugado, né? Para depois achar os motoristas de aplicativos para alugar esses carros. Minha sugestão, né? Que é o nosso caso da Zydeco, né? Que é um pouco parecido. A gente primeiro conversou com algumas arquitetas e aí qual que foi a nossa história? A gente conversou com algumas arquitetas que eram conhecidas, assim, no começo, cara, o melhor jeito é você apelar para a sua rede de contatos, tá? Se você não tem rede de contatos,
você vai para, assim, o mais fácil, entre aspas, é você buscar numa rede próxima de você, tá? Do que você ir para o mundão. O mundão sempre é mais difícil você alcançar no começo, tá? Quando você fala de MVP, que você quer, entre aspas, validar, o mais fácil, geralmente, é você ir para uma rede, ou uma rede de contatos próximo, amigos, amigos de amigos, familiares, assim, ou é assim, faculdade, sabe? Algum lugar que você consegue ir. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, é difícil falar pessoalmente, mas assim, alguma coisa que você consiga ir, seja mais próximo, sabe? Que você consiga ir tete a tete, falar, fazer um pitch, sabe? Falar, ó, contar sua ideia, né? Que seja mais próximo. Então, eu não iria para um marketing digital, anunciar no Google, assim, né? Os primeiros, eu digo, tá? Óbvio que isso, de novo, você não vai escalar, mas assim, para primeiro, tanto que os nossos primeiros projetos de fatos, que foram os clientes, e as nossas primeiras arquitetas foram amigos ou conhecidos de conhecidos, tá? Então, o nosso primeiro projeto que a gente vendeu, por exemplo, foi um amigo de uma amiga da minha sócia. Inclusive, a pessoa morava em São Caetano. A gente, por mais que o nosso projeto é online, ele fez toda a experiência online, mas no dia da entrega a gente foi entregar pessoalmente porque a gente queria gravar a reação dele. A gente queria fazer uma experiência, tem o user experience, né, teste de usuário lá. Então a gente foi até a casa dele lá, como era em São Caetano aqui, né, a gente é de São Paulo. A gente foi lá e a gente queria gravar a experiência dele recebendo o projeto para ver se ele ia gostar, tal. A gente fez uma entrevista com ele, como foi a experiência, tal. Então a gente foi lá. Então foi um amigo de uma amiga da minha sócia que comprou, mas ele pagou, porque, né, para a gente era importante validar se o cliente ia pagar, né? Então ele pagou o projeto, e tal. Então, respondendo a sua pergunta, o mais fácil no começo é você apelar para essa sua ou rede de contato ou pessoas mais próximas, entendeu? Familiares, né? Pessoas, por que eu digo isso? Porque justamente você consegue contar sua ideia, explicar ela, sabe? Você consegue fazer o seu pitch, entre aspas, e convencer as pessoas a testarem um pouco mais fácil, assim, né? Do que tentar apelar para um. Agora, depois que. Aí eu acho que entra num assunto legal para falar do MVP, que até um dos tópicos que eu tinha marcado, se desse tempo para falar, eu queria tocar no assunto. Assim, depois que você solta o site, eu não sei se no caso do B2B, a Débora pode contar um pouco da experiência, que eu já vivenciei na Tectile também. É um pouco diferente. No caso do B2C, é uma experiência legal, porque quando a gente subiu o MVP no ar, o site de fato no ar, é uma experiência bem legal, assim. Você sobe o site no ar e você tem aquela sensação de que, legal, as pessoas vão vir, vão comprar, sabe? Vai ser super bacana, assim. E aí a gente subiu o site no ar, eu lembro até hoje, era 10 de outubro lá de 2018, assim. A gente subiu o site no ar, cara, a gente vendeu o nosso primeiro projeto uns, sei lá, 5 dias depois, assim. Então, é normal, assim, demora, né? Demora para você ganhar atração, não fiquem desesperados, né? O seu MVP, a internet é muito grande, então demora para ganhar atração e tal. E você perguntou de marketing digital, toma muito cuidado com isso, tá? Assim, marketing digital é muito perigoso. Não sai já querendo, num MVP, botar dinheiro no Google, essas coisas, assim, eu não recomendo o MVP, tá? É, Até se você ler um pouco sobre MVP e tal, não é recomendado você botar muito dinheiro em marketing numa fase de validação, assim, de MVP, tá? É recomendado você usar outras técnicas para tentar validar, porque botar dinheiro, geralmente, é quando você já quer validar um pouco mais de ação, e não quando você quer validar um MVP, um negócio, assim, inicialmente, assim. Quando você quer começar a validar, tipo, canal, tração, algumas coisas assim, aí você começa a botar um pouco de dinheiro para validar canal, validar orgânico, tal. Aí você começa a falar um pouco de marketing e tal, mas
numa fase que vocês estão falando ainda de validar o MVP, de testar a hipótese, ver se o negócio tal faz sentido, se está resolvendo o problema do usuário e tal, talvez não seja um momento ainda de ficar falando muito de muito marketing, essas coisas assim. Não sei, minha opinião, tá? E até. Tranquilo, obrigado. Valeu. Legal, obrigado, Renato. Débora, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que o Renato falou bastante coisa já útil. Acho que, assim, o que eu faria no seu lugar era acho que o Renato falou. Acho que primeiro é achar uma pessoa que tope alugar o carro. E aí, se fosse você, cara, ia pegando uns Ubers, assim, gasta, sei lá, uma grana pegando uns 10 Ubers num dia e vai conversando. Pô, você conhece alguém que. Quem é Uber geralmente começou a ser Uber porque conhece alguém que foi Uber e ganhou uma grana. É sempre uma rede muito louca dos Ubers, né? Tipo, tem os grupos do WhatsApp e tal. Então, com certeza, um Uber que você vai pegar vai saber um conhecido, um primo, um tio, um vizinho que tem vontade de ser Uber, mas não tem carro. Então, vai batendo papo com esses caras, aí você vai criando uma rede. E assim, a grande maioria das pessoas, foi o que o Renato falou, a gente começa com pessoas conhecidas. A Cuidas, os primeiros quase todos os clientes até agora foram sempre alguma conexão. Os primeiros foram conexões mais próximas. Aí você vai conexão, principalmente no contexto B2B, né? Que é um negócio que, no contexto B2B, para a gente entrar, o ciclo de venda é muito longo. Então, se você já tem uma conexão, já tem alguém que te recomenda bem lá dentro, você já pula vários passos, né? Então, a gente começou e até hoje boa parte dos nossos clientes são por causa de contatos que a gente tinha. Então, vai criando uma rede, sabe? Tranquilo, tipo, tentar mais um contato pessoal do que informal, entre aspas. Tipo, tentar mais ir conversando com as pessoas e não um contato tão digital, certo? Sim. Isso aí. Tranquilo. Obrigado, Só uma gente. particularidade também do negócio do Gustavo, Lucar, é que já existe uma forma que o mercado está se organizando para fazer isso. Então, no Facebook, por exemplo, existe um grupo de 30 mil pessoas que são Uberes e locadores comuns que usam esse grupo para se conectarem e alugarem os carros, né? Então, o negócio que eles querem formalizar tem essa particularidade de já estar validado de alguma forma pelo grupo do Facebook. E legal. bem legal isso. Me parece que acho que um ponto importante que você vai ter que investigar é uma questão de segurança, né? Porque, pô, Sim, já... Acho que esse que é um dos pontos que deve doer mais, assim, né? É tipo onde tem mais dor. Provavelmente uma das coisas, sei lá, se num grupo de Facebook, provavelmente o seu diferencial é garantir essa segurança nas duas pontas, né? Uhum. Exatamente, tipo, isso que a gente tá mais trabalhando em cima para poder fazer MVP. Porque é um problema que a galera, tipo, mais reclama é inadimplência. Então, tipo, um dos nossos principais focos no MVP é como que a gente vai acabar com a inadimplência para criar um produto que a pessoa não simplesmente, tipo, faça por fora, sabe? Porque ele poderia muito bem fazer por fora. A gente tem que criar um produto que eles escolham fazer pra gente por algum motivo. Então, a gente tá trabalhando em cima disso. Sim. Boa. Boa. O Hugo tem uma pergunta, mas só para responder no Renato, que ele queria que a gente contextualizasse um pouquinho vocês, o Renato e a Débora, sobre a fase que os participantes estão, né? Eles estão realmente numa fase bem inicial e essa semana eles estão, esse mês, né, nas últimas semanas, e essa em especial, eles estão focados em produzir o primeiro MVP da startup, né, dentro do programa. Então, essa é a fase que eles estão. E aí, nas perguntas, o Hugo também agora foi fazer a pergunta dele, se vocês puderem falar como vocês estão fazendo, que estratégias estão usando para fazer o MVP de vocês, e colocar isso para o Renato e para a Débora, para ver se eles, que dicas que eles têm para falar para vocês, como eles podem te ajudar, seria bem legal. Tá aberto para o Hugo aí falar. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer aí. Eu acho que a minha pergunta é um pouco mais focada na Débora, porque eu também estou com eu e o Matheus, a gente está trabalhando numa solução voltada aí para o setor de saúde. A ideia é montar também uma health tech. Eu não sei, a minha primeira pergunta,
na verdade, não ia ser muito focado no MVP, então não queria também fugir muito do assunto, tá? A minha pergunta era mais o entendimento, até porque nas minhas primeiras ideias, né, eu estava muito apaixonado pelo modelo B2C. Mas aí eu comecei a estudar bastante o modelo B2C, algumas dificuldades, até mesmo em relação ao engajamento dos pacientes, né, e como eles realmente iriam pagar pelos serviços. E aí eu resolvi transferir para o B2B2C, né. E aí eu queria entender um pouco, só que aí eu comecei a estudar, né, concorrentes, né, e a Cuidas seria um deles no caso, né, mas enfim, a ideia o que eu queria perguntar como é que você está vendo, Débora, essa parte de concorrência no B2B2C? Porque eu já comecei a levantar vários, e aí isso acaba me desanimando um pouco para entrar, sabe, e aí, vocês estão muito maiores já estão muito mais engajados, aí eu queria tentar entender um pouco essa parte, se você pudesse compartilhar um pouco das informações aí. Boa. Falar tudo sobre MVP. Essa questão de concorrência, cara, acho que é algo que sempre bate. Eu acho que não é uma coisa específica de saúde, eu acho que o Renato também pode compartilhar. Sempre vai ter concorrente. E vão ter sempre concorrentes surgindo, porque assim, o problema existe, as pessoas têm noção que o problema existe, ainda mais saúde. Saúde é um negócio que impacta todo mundo. Todo mundo tem alguma experiência com saúde, independentemente da idade, independentemente de background, de classe social, etc. Todo mundo tem experiência com saúde. Então é um mercado muito grande, tem muitos problemas, então tem muita gente querendo atacar esse mercado, né? E tem lugar para muita gente também. Então mesmo que duas empresas façam exatamente a mesma coisa, às vezes vai ter lugar para as duas e diferenciado aos poucos ali, né? Então, assim, para mim, a minha experiência com concorrência, acho que quando era uma montanha-russa, assim. Quando eu comecei, né, na minha primeira ideia, que não era de saúde, era outra coisa, era um software de design que eu estava trabalhando na época, a cada concorrente novo que eu achava, eu desanimava, ficava uns dias meio na bad, aí eu estudava, falei, não, mas ele faz isso aqui, eu tô pensando numa pegada diferente e tal. Sempre vai existir concorrência, né? E às vezes as concorrências são muito próximas com o que você faz. Acho que uma das primeiras coisas você tem que se apaixonar pelo problema que você está resolvendo e não pela sua solução, porque você vai ter que mudar, a solução vai mudando, você tem que entender qual é o problema que você está resolvendo, e quando você entende que o problema que você está resolvendo, e uma vez você valida que esse problema é grande o suficiente, você vai ver que não vai existir solução perfeita. E não vai existir uma solução que vai conseguir cobrir todo mundo. Então, você sempre vai ter uma janela em que você vai conseguir atacar de uma maneira diferente seus concorrentes. E o problema é difícil. Se fosse fácil, alguém já teria uma solução perfeita e não teria espaço para mais ninguém. Então, mesmo se seus concorrentes entram assim, um exemplo meu agora. Teve a Q Saúde que lançou fazendo barulho, propaganda em todo lugar essa semana, né? Essa semana não sei quando lançou, mas enfim. E aí você fala, pô, um concorrente novo, chamando a atenção, falando de médico de família, trazendo negócio da atenção primária, blá, 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 blá. Beleza. E você olha na landing page deles e fala, nossa, era tudo que eu queria ser, eles são perfeitos. Cara, daí eu penso, como a gente, lá no começo, eu tinha uma landing page perfeita e por trás era eu lá no Calendly entregando cartão de visita para as pessoas, você sabe que nenhuma solução aí é perfeita, né? Então você tem que ir mergulhando, falando com as pessoas, entendeu? Às vezes aí você vai descobrir que tem um cliente desse seu concorrente que não gosta do seu concorrente nisso. Então, como que você pode se diferenciar, né? Eu não tenho muita dica, assim, porque eu acho que é um negócio muito emocional mesmo, e a gente fica, puta, o que esse cara tá fazendo? Aí você vê um concorrente que levantou sei lá quantos bilhões de dinheiros, mas aí você respira fundo, fala com o seu sócio, conversa um pouco sobre aquilo, deixa aquele negócio amadurecer, volta para por que você começou isso, qual é o problema que você quer resolver e foca no que você está construindo, sabe? O concorrente sempre vai existir, é uma montanha-russa de emoções, chega uma hora que você fica um pouco mais imune àquilo. Eu também, às vezes, gosto de me desligar, a gente tem um canal no Slack da Cuidas que a gente chama Mercado, que a gente manda todas as novidades do mercado. Volta e meia eu muto aquele canal, falei, cara, não quero me estressar com o concorrente, quero focar no que eu tô fazendo, depois eu volto e entendo o que tá rolando. Então, é um negócio meio emocional mesmo. Mas a real é que tem muito problema para resolver. Ninguém vai conseguir resolver o problema por completo. Sempre vai ter espaço, né? Só você validar que o problema é grande o suficiente e achar onde você vai se diferenciar.
Mas é normal, assim, é uma montanha-russa de emoção, é um saco. Eu sofro bastante com esse negócio também, mas eu fui ganhando uma casca e fui me acostumando. Perfeito. Boa. Obrigado. Renato, você quer complementar, cara? Cara, eu também, eu acho que eu compartilho mais ou menos da mesma opinião, assim, concorrente, eu acho que de todas as áreas e todos os mercados você vê isso, né? Tem concorrentes de todos os tamanhos e até você pega as grandes, né? Pega varejo. Eu acho que tem exemplos aí, tem grandes varejistas, é um mercado gigantes e tem grandes varejistas concorrendo entre eles e você vê que tem espaço, né? Ainda tem muito espaço para todos. Então, mesmo, sei lá, posso falar da EasyDeco. A gente, nesses poucos 3 anos que a gente está, a gente tem concorrentes, mesmo fazendo parecido que a gente está fazendo, que estão nesses 3 anos já coexistindo com a gente também. E a gente já viu, surgiu, sei lá, já paramos de contar o número também de concorrentes que surgiram e morreram, que acho que, sei lá, a cada mês surge uma que, nossa, você viu que surgiu essa, aí depois de 2 meses já não tem mais, não existe. Então, enfim, sempre surge pessoas que tentam fazer e depois desaparecem. Tem algumas que continuam existindo. Não tem nenhuma grande. Eu acho que o que a Débora falou é bem verdade. O mercado é muito grande. Em algumas áreas são maiores ainda. Saúde, eu acho que é uma área muito grande. A gente acredita também que na nossa área de decoração e expandindo, né, que eu acho que a nossa área não é só decoração, mas a nossa área de móveis e living, né, de tudo, é muito grande assim também. Então tem espaço para crescer muito, assim, expandindo, dá para crescer muito. Então tem espaço para muita gente e não tem um player muito grande, então acho que isso também é uma vantagem. Então, assim, honestamente, e a gente está no Brasil, né? Assim, que eu acho que também é um fator que a gente tem ainda, a gente que é empreendedor, por um lado a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muita coisa para barreira e dificuldade, caralho, governo, imposto, puta, dá para, né, apontar muitas dificuldades, mas em questão de oportunidade também, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar, sabe? Se a gente consegue superar, eu acho que em termos de oportunidade para crescer, eu acho que a gente, comparado com os países desenvolvidos, a gente tem muito espaço, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem um par, falando do ramo da EasyDeco, a gente tem um par nosso lá nos Estados Unidos. E aí, eles já são bem maiores lá nos Estados Unidos, né? Então, você olha o tamanho deles nos Estados Unidos e olha os players que tem aqui no Brasil, eles falam, caralho, vocês aí têm um mar muito maior que tem do que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Vocês podem crescer pra caramba. Então, a gente realmente tem uma oportunidade muito maior. Óbvio que a gente tem obstáculos maiores também, mas se der certo, ótimo, sabe? Então, a gente tem essa vantagem também, a gente tem um mar grande. Enfim, eu Perfeito. não, honestamente, assim, eu acho que eu não me preocuparia, desde que você tenha um perfil empreendedor, que você acredite no seu negócio, que você acredite no que você está tentando resolver, sabe? Eu acho que tem todo esse mindset por trás aí. E, Perfeito. assim, e não tentando ser também só visionário e sonhador, eu acho que você também tem que se racionar um pouco, sabe? Tem histórias, assim, eu acho que você tem que também, pô, eu não sei direito qual que é o seu business, tá? Então, também tentando ser racional, assim, tem histórias de, ok, se eu tô tentando entrar num negócio que eu já sei que tem um big player que tá apostando, aí eu também tenho que parar e pensar. Tem a história, por exemplo, de startups que, não sei se já escutou a história da startup que tinha uma agenda online que recebeu aportes milionários e aí um mês depois o Google lançou o Calendar, né? E aí a startup morreu. Então, assim, óbvio, eu acho que existem casos de big players que mataram produtos e acontece, sabe? Eu acho que pode sim ser o seu caso. Eu não sei se é o seu caso, tá? Mas, assim, eu acho que também
não é 100% dos casos que vale a pena ser teimoso, né? Eu acho que tem a questão do ser teimoso versus também tem que ser racional às vezes, né? Perfeito. Só dando contraponto aí. Eu tô vendo que tem pessoas na fila, mas eu tinha mais uma pergunta. Eu espero, eu volto pro final, ou eu posso fazer agora e como é que funciona? Bom, Se faz parte do MVP, Hugo, seria bacana abordar essa questão. essa faz mais parte do MVP, essa sim, Bala. mas é uma questão assim mais de dados, né? Do tipo, eu queria entender assim, né? Porque eu tô montando os pitches para eu chegar, né, nas empresas, conversar com as pessoas, tentar trazer a nossa solução mais para perto, né? Claramente ainda é um MVP, então ele vai ser basicamente como é que é o nome, né, do MVP? Sempre esqueço o nome do MVP, mas enfim, a gente que vai estar tocando ele por trás, né? Não vai ser nada muito automatizado. Mas aí a minha pergunta é, tratando de saúde mental, que é o meu case, no caso, a quem pertence o dado? E aí talvez seja mais para a Débora. Eu só posso fornecer o dado, então, para o funcionário, o RH da empresa não poderia ter acesso a esse dado, mas qual é a utilização dos nossos serviços para o RH? Como é que, de fato, a gente ajuda o RH? Isso eu tenho uma ideia, mas eu queria, acho que, mais ouvir de você, assim, né, como é que realmente a gente consegue vender isso para o RH, no caso? Boa. Saúde corporativa, você tem que tomar muito cuidado que você não pode passar nenhum dado individual para RH, né? Então, e é um negócio que dá muito chabu. Então, imagina você pensa em saúde mental. Cara, você descobre que você atende uma pessoa com depressão, aí você chega, o gestor dela descobre que ela tem depressão e demite essa pessoa por causa disso. Cara, você está num buraco super fundo, né? Então, o que a gente passa na Cuidas, a gente dá insights populacionais para a empresa que a gente garante que não pode ser de-anonimizado, sei lá, não sei se é essa palavra. Não adianta, por exemplo, você fala, beleza, eu posso passar dado agregado para RH, mas aí eu chego para RH, eu tenho um cliente que tem 10 pessoas, 10 colaboradores, 2 mulheres. Eu chego para RH, 20% da sua empresa está grávida. Eu não estou denominando nada, eu basicamente falei que essas 2 mulheres estão grávidas, né? Então, tem que tomar muito cuidado também com dados agregados. Então, você tem que ter certeza que o RH não vai tirar nenhuma noção individual das pessoas. A gente realmente toma muito cuidado com isso. Então, por exemplo, toda análise, a gente tem um banco de dados, né? A gente tem o nosso banco que serve o aplicativo e tal, mas o nosso banco de análise, o nosso banco onde a gente tira os estudos para os RHs, não tem informação individual das pessoas. A gente tem um ID ali, e o ID da empresa, tal, mas a gente não tem o nome das pessoas. Então, nosso time de dados não trabalha com nomes de pessoas, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, sim. E aí, é bem delicado. É um negócio que não tem uma lei que fala... você pode a partir de tantas... Não tem. É um negócio que você vai ter que entender o risco que aí você tem de tirar algum dado individual de alguém. Então, toma muito cuidado com isso, porque é um negócio que você, se dá merda, dá uma merda muito grande. Perfeito, tá ótimo. Era isso mesmo. Bom, obrigado, gente. Acho que era isso da minha parte. Legal. Beleza. Então, vamos passar para a Cássia da Circula aí. Quer perguntar, Cássia? Oi, pessoal, tudo bem? Eu me identifiquei bastante isso que a Débora falou sobre a montanha-russa de emoções na startup. E agora eu sinto que meu grupo está passando um pouco por isso, né? A gente é uma startup para soluções baseadas na economia circular. Então, a economia circular por si só já é complexa. O que a gente tem feito é complexo, são várias pontas envolvidas. Então, tem a parte de utilizar resíduos, a parte de fabricar produto tentando agregar valor a esses resíduos e consumidor final. E depois de muito mapear, a gente decidiu focar no elo fornecedor e produtor desses produtos. E algo que
que eu sinto que está um movimento também, que nem o Hugo comentou da startup dele, a gente está enxergando no B2B uma oportunidade um pouco mais fácil para o MVP, considerando também essa rede de contatos, do que a gente tem aqui disponível. E aí eu fiquei refletindo até que ponto o MVP, para funcionar, né, deve focar muito na dor específica desse elo, né, desse fornecedor, por exemplo. Porque se ele focar muito, ele talvez perde a escalabilidade, mas se ele não focar, ele não resolve o problema. Então, talvez fique um pouco abstrato, né? Mas essa dúvida mais, assim, sabe, sem ter muita certeza se será que é por aí mesmo? Acho que a minha resposta é o que o Renato falou, do things that don't scale. Não faça pensa nas coisas que não escalam agora. Então, focar em escalabilidade no MVP, por mim, não. Às vezes você faz um MVP que resolve o problema do seu primeiro cliente, aí depois você pensa como você vai resolver o problema do segundo, terceiro e adapta aquilo para ser mais escalável, né? Mas geralmente você começa com coisas que não escalam. Acho que o Renato pode agregar também. A gente até tinha um comentado de falar um pouco sobre aquela questão do product market fit, né? Que todo mundo fala da busca pelo product market fit, né? Todo mundo sempre fala da startup que tem que buscar o product market fit. E aí, essa busca do product market fit, que é muito difícil, né? Não tem uma definição, é uma coisa meio abstrata, tal, e é super difícil. Mas, assim, uma definição que eu gosto, que é do Y Combinator, que o cara fala que product market fit é quando as pessoas estão comprando de uma forma que você não está conseguindo mais dar vazão, né? Você não está conseguindo mais vender ou dar vazão mais para aquele produto. E um ponto importante é que está entrando dinheiro em caixa, né? Que é uma coisa que as pessoas esquecem. Não é simplesmente vender, mas é que você está tendo lucro, né? Porque até um exemplo que ele dá que é bem legal, assim. Não é só vender, porque se eu te falar assim, quer trocar $1 por... quer comprar $1 por 75 centavos, né? Aí todo mundo vai querer, né? Então, tipo, é meio óbvio. Então, não é simplesmente vender a qualquer custo, né? É vender e ter lucro. Então, nessa busca por product market fit, que as pessoas sempre falam de buscar, que é importante, acho que um ponto que você tem que focar agora é assim, ok, no meu MVP, o importante o que eu preciso fazer eu estou resolvendo um problema, eu estou conseguindo resolver um problema, uma coisa, e não pensar tanto na escala, porque assim, a escala ela vai ser uma consequência de, legal, primeiro eu estou resolvendo um problema, que eu acho que é uma coisa. E aí depois a escala, ela tem que ser, entre aspas, uma consequência disso. Que aí vem, beleza, estou resolvendo um problema, aí legal, aí esse problema eu vou conseguir resolver ele de uma forma rentável, né? Porque só resolver um problema sem ela dar lucro também não vai resolver, não vai me funcionar. Beleza, aí eu vou conseguir resolver esse problema gerando lucro, né? Que é uma coisa importante. Beleza, aí eu vou resolver o problema gerando lucro e aí depois eu vou conseguir escalar esse negócio, né? Então acho que tem que ser em etapas também, porque você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, sabe? E aí o MVP, eu acho que a primeira fase beleza, primeiro eu tenho que saber se eu vou estar conseguindo resolver um problema, é uma coisa de cada vez, né? E aí o Product Market Fit é quando você consegue unir essas coisas de uma forma que o seu negócio funcione, né? Mas nessa fase do MVP, eu focaria primeiro na resolução do problema, sabe? Eu acho que, assim, você tentar pensar muito, mas vai ser escalável, por isso que eu falei do mantra do things that don't scale, sabe? Porque senão as pessoas tendem mas vamos automatizar isso aqui,
mas vamos fazer isso aqui perfeito. Ah, mas o usuário não vai gostar disso. Ah, mas isso aqui... Aí, não, aí demora um ano para lançar o MVP, sabe? Aí, too late, assim, tarde demais. Só vou Bacana, acrescentar, obrigada. falar, se vocês soubessem quantas coisas a gente na Cuidas ainda faz manual e não automatizou até agora, porque não era tanto Ah, prioridade. Vocês nem sabem. quando tem uma história engraçada que a gente conta quando entra um colaborador novo lá na Isdeco, a gente conta uma história de como a gente organizava projetos, porque na Isdeco a gente começou assim, a gente começou vendendo, sei lá, 5 projetos por mês, aí passou para 15, 20, a gente chegou num pico, né, de vender 400 projetos por mês, né? E aí a história da Isdeco a gente começou organizando, né, os projetos por mês numa folha de sulfite. Então, nosso pipeline de projetos era numa folha de sulfite organizando em colunas, assim. Tipo, esse aqui está com arquiteta, esse aqui está com modelador 3D, esse aqui foi entregue, era numa folha de sulfite, porque cabia numa folha de sulfite. Aí depois a gente passou para uma planilha, depois foi para um Trello, aí depois, hoje está no sistema, porque 400 projetos não dá para, nem num Trello dá para organizar, né? É impossível. Então a gente conta isso quando entra um colaborador novo, a gente tem até as fotos assim da folha de sulfite com os post-its, depois da planilha, porque é isso, sabe? Foram fases que a gente foi evoluindo conforme a necessidade também, né? E aí a gente foi investindo tempo e tal, porque não fazia sentido a gente, vamos construir um puta sistema para controlar projetos porque a gente precisa. Não, porque quando a gente começou lá com 5 projetos, não precisava, sabe? A folha de sulfite com post-it, ok. Tudo bem que às vezes batia um vento, caía tudo no chão, e aí a gente ficava desesperado. Ai, meu Deus, onde estava cada projeto e tal? Mas funcionava, assim. É, então, é isso, assim, no começo, na fase que vocês estão, tenham isso em mente, assim, o máximo que der para fazer manual, e vai dar mais trabalho mesmo, mas ok, sabe? Vocês estão economizando tempo para focar em falar com o cliente. Acho que o máximo que vocês puderem tirar de tempo de construir MVP para botar no ar e falar com o cliente, eu acho que é o melhor conselho, sei lá, que poderia dar assim para vocês, assim, botar no ar e falar com o cliente. Tanto que se vocês, sei lá, eu acho que esse foi umas coisas que a gente tentou também seguir de conselho, assim. MVP bota no ar o quanto antes e vai falar com os clientes, vai pegar feedback e interar sobre o MVP. É isso, assim, sabe? Dúvidas? Legal. Quem tinha mais? Bem legal essa noção de que tem que ser improvisado porque tem que ser rápido, né? Sim. Uhum. Boa. Porque uma coisa que uma vez, quando a gente estava começando, eu lembro dessa palestra muito bem, assim, que eu não sei se foi, não sei de onde que foi, senão, se eu descobrir, eu passo para vocês. Mas eu vi uma palestra uma vez que o cara falou assim, não adianta ficar gastando tempo falando sobre MVP, sobre o negócio, se você pode gastar tempo lançando, falando com o cliente e falando sobre insights de clientes, de reais, sabe? É melhor você gastar tempo depois de lançar, mesmo que seja uma porcaria seu MVP, assim, que você vai ser uma porcaria, de fato, a primeira versão do seu MVP. Mas é melhor você, em vez de ficar gastando tempo discutindo, mas será que o cliente vai gostar? Mas será que o cliente vai usar? Mas será que isso aqui vai ficar bom? É melhor você lançar logo e aí pegar feedbacks dos seus clientes, né? Correr atrás dos seus primeiros clientes e pegar feedbacks dos seus clientes iniciais. E aí sim gastar tempo em cima desses feedbacks reais dos seus primeiros clientes do que antes de lançar. Então, acho que esse foi um dos que eu me lembro bem, assim, sobre MVP. Boa. A gente está chegando aí às 19h30, que era o horário combinado, mas aí eu queria fazer uma pergunta para o Renato e para a Débora, porque assim, a gente tinha um convidado para um segundo tempo do encontro, né, que a gente fazia até às 9h, mas por ele ter desistido,
Eu queria perguntar para vocês como é que está a disponibilidade de vocês, do Renato e da Débora, para eventualmente estender um pouquinho, de repente até as 19h50. Vocês têm compromisso? Como que tá? Não, eu tô de boa. Eu adiei a minha reunião para as 20, inclusive quando você me avisou, eu adiei a minha reunião para as 20. Então, se vocês quiserem, eu fico aí. Se vocês quiserem também, né? Senão, Legal. Eu posso mais faz uns 10, 20 minutinhos, eu consigo também. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Aí só Legal, comentando também no gente. curso o Lucas, ele vem no dia 25 de novembro. Ele precisou adiar por causa de um compromisso. Ele não desistiu, não. Só para fazer menção ao nome dele aí. Vai ser bem legal encontrar com ele, inclusive. Estamos ansiosos. Sim. Fique bem claro, desistiu do encontro de hoje, né? Não em definitivo. Mas vamos seguir então. O Vinícius da Academia Curso quer perguntar? Oi, sim. Bom, boa noite, né, Renato e Débora. Muito legal estar aqui falando com vocês e ouvindo a história de vocês. O nosso grupo, a gente está com uma dúvida de MVP. Assim, para contextualizar, a gente inicialmente, nossa ideia era ser um marketplace de cursos livres, que não são cursos de graduação, né, são cursos de especialização, por exemplo, num lugar que teria agregado diferentes escolas, diferentes cursos, e dentro teria recomendações, enfim. Hoje em dia o que mais tem é curso na internet, a gente não sabe se ele é bom, se ele é confiável, e lá seria um lugar para achar. A gente fez uns MVPs para testar isso, para anunciar as escolas, a gente viu que tinha pouca gente entrando e tal, aí a gente mudou também para um outro MVP para a gente encontrar as melhores escolas para os alunos. A gente também viu que não estava dando certo porque a gente tinha que fazer recomendação, mas a gente nunca fez o curso. Então, não fazia sentido. E aí a gente percebeu que o que os usuários mais precisavam era de recomendações. Então, a gente foi para um modelo mais de fórum de recomendações de cursos. Por exemplo, o Yelp, de recomendação de restaurantes, de avaliação, ou um TripAdvisor da vida, de hotel e destinos. E aí, a gente percebeu que agora começou a ter uma atraçãozinha, muita gente querendo falar sobre os cursos que já fizeram, o pessoal também interessado, procurando recomendações. Então, agora começou a andar, só que a nossa dúvida do MVP a gente não está testando uma venda, por exemplo, né? Muitos mentores, e vocês também passaram por isso, de que o MVP, no fim, ele acaba vendendo, mas na ponta a gente não está vendendo, e a gente ainda acha que para vender vai ter que demorar bastante tempo até ter bastante usuário dentro da plataforma, para a gente demonstrar valor para as escolas que, no modelo, seriam elas terem anúncios promocionais dentro da plataforma, que nem é o modelo de negócios do Yelp e do TripAdvisor. Aí eu queria perguntar para vocês se isso, nesse MVP, por ele demorar mais um pouco, e a gente ainda não está fazendo uma venda em si, ele é válido, ou se a gente tem que já dar um jeito de vender assim para uma escola, entendeu? quer responder aí, Débora? Posso começar? Eu não tenho muita experiência, né, com esse tipo de modelo de negócio, mas a minha impressão é que, assim, é válido. Eu acho que você... Porque é um modelo de negócio diferente, né? Você, sei lá, é um Facebook da vida, essa questão de você fazer ads, né, de anúncios como modelo de negócio, você tem que ter uma base de usuário primeiro para aquilo ser atrativo para quem for querer anunciar, né? Então, o desafio disso é que você tem que se provar muito mais no contexto de tração, quando é um negócio de graça, porque você já não está tendo a receita desde o começo, né? Então, é algo um pouquinho mais difícil de provar ali. Acho que uma coisa que, em paralelo, talvez, porque você tem que provar essa atração ali das pessoas recomendando o curso desse fórum, mas já dá para você começar a estudar também quais são as dificuldades das pessoas que vendem cursos,
né? Então, esses são... É importante você, desde agora, também estudar o público pagador, né? Que é quem vai te dar receita no futuro. Então, sei lá, você chegou a conversar com quem tem esses cursos, qual que é a dificuldade, quais canais que eles usam para vender, qual que é o problema desses canais, né? Então, já começar a pensar qual que é a proposta de valor para esses caras. Então, sei lá, será que a proposta de valor para eles é ter um público mais bem recomendado, né? Versus, sei lá, se eles vão anunciar no Facebook, talvez eles não tenham uma granularidade tão grande quanto podem ter no seu site, uma vez que pessoa X perguntou sobre tema Y, então vai ser um anúncio mais targeteado ali. Então, eu acho que dá sim para lançar esse MVP, mas não esquece de tentar pensar uma maneira de validar a dor de também quem vai pagar e do outro público, né? Se essa é a sua fonte de receita, talvez... Porque assim, acho que um pouco do que vocês estão pensando é na solução, né? Não no problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Tem o problema das duas pontas. A pessoa que não sabe qual curso que ela quer fazer, né? Que aí o fórum ajuda. Mas se vocês querem monetizar isso de alguma forma, também pensa qual que é o problema de quem está divulgando o curso. Tenta entender ali também, né? Então, sei lá, às vezes você consegue cobrar, se o fórum está tendo se o fórum está tendo receita, às vezes você pode falar assim, pô, pega uma pessoa que você conversa que tem um curso e você fala, se eu te garantir uma pessoa que faz o seu curso, você me dá 5% do que ela pagar? Aí você, na mão, entra lá em contato com a pessoa que postou no fórum interessada no curso X, falou, olha, eu já testei esse curso aqui, vai checar lá. Aí você conversa com o cara e fala, essa pessoa interessou no curso, pode me pagar os 5%? Já é uma maneira de validar, né? Então, mesmo nesse começo, a sua plataforma não tendo isso, acho que dá para pensar em maneiras de validar esse interesse desse outro público também, que é o público pagador, né? Que é o cliente. Não, legal. Nesse sentido, a gente conversou com bastante escolas também, né? A gente entendeu que as dores deles eram, eles só têm Facebook Ads e Google Ads para anunciar e é muito caro e não dá retorno. Então, se a gente trouxesse mais alunos, seria bom. Quando a gente estava nesse modelo de marketplace puro, isso fazia sentido porque a gente ganhava a cada aluno que se matriculasse lá. O problema agora a pessoa já viu uma recomendação lá, então ela pode voluntariamente ir lá na escola, tipo, ela já sabe que a escola é boa, então ela vai lá, tipo, e não precisa da gente. A gente está agora falando com as escolas de que se ela se cadastrar na escola, se ela virar aluna realmente na escola através da gente, ela ganha um desconto mínimo. Só que aí, de novo, está vindo da escola, né? Então, vira uma competição entre as escolas de dar tipo, o melhor desconto e ter a melhor recomendação. A gente já meio que validou isso, a gente já conversou com algumas escolas e eles demonstraram interesse. Só que então, aí fica essa coisa, sabe? Tipo, no final, o aluno, ele lê a recomendação, não precisa da gente, vai lá direto, entendeu? O jeito que as pessoas resolvem para corrigir isso é dando cupom de desconto, né? Então, assim, você faz um cupom... Qual que é o nome da sua startup? Vocês têm nome? Cadê meu curso? Faz o cupom Cadê meu curso, 10% de desconto. Isso tagueia a compra, tipo, o seu usuário vale a pena usar seu cupom porque ele ganha desconto. Para a empresa que você está vendendo sabe que o lead veio de você, porque eles estão usando o seu cupom de desconto. E aí você tem como provar que o lead veio de você e a empresa te paga uma porcentagem em cima daquilo. Mas as escolas são online, Vinícius? Então, ou são offline também? As duas. A gente viu que as duas têm dificuldade nesse tipo de divulgação, principalmente as presenciais, né? Porque eles têm menos experiência no online, mas as online também. Então a gente não restringiu para online ou presencial. A gente conversa com as duas escolas. Porque a gente tem esse problema de desintermediar, né? A gente também sofre um pouco na parte de lojas da Isideco. Aí essa forma de cupom funciona muito bem para o canal online,
mas uma forma de evitar um pouco a desintermediação do offline, uma estratégia que pode usar é você criar um mecanismo de cashback, que é uma forma de você também criar um incentivo para o usuário te contar que ele foi na escola e fez a matrícula. Então, Legal. você fala assim, se você for lá e fizer uma matrícula na escola e falar que foi recomendado pela gente, eu te dou um cashback aqui, você recebe um cashback aqui de, sei lá, X%. E aí ele te conta que ele foi lá e recomendou você, sabe? Que falou que foi por você. Sei lá, são mecanismos, né? De você evitar essa desintermediação, né? Do offline também. Mas, só complementando aí, Vinícius, eu entendi o seu modelo e eu ia te falar, só que ele é muito perigoso no sentido de você cair nessa armadilha de é só quando eu tiver muito grande a gente vai conseguir validar o nosso negócio, assim, tá? Então, eu concordo com a Débora. Eu me preocuparia bastante em validar a parte de quem vai gerar a receita, tá? Falando com quem vai pagar. Assim, eu entendo que as lojas não, eu entendo que as escolas, elas talvez não tenham incentivo de pagar muito agora por não ter muito acesso, mas eu criaria mecanismos, pensaria nisso de novo, do things that don't scale, né? Assim, fala assim, para cada aluno, você me paga uma porcentagem? Pago. Então vai lá e vai aluno por aluno, sabe? Não pensa muito em escala agora. Vai aluno por aluno para provar que está funcionando. Beleza, isso já valida o negócio. Não vai escalar mesmo, beleza. Tem outras formas, talvez trabalhar com rede de afiliados, que você não precisa ir escola por escola, sabe? Busca, não sei se já ouviu falar de afiliados, mas tem várias redes de afiliados que você consegue só com o UTMizar os links, e aí vocês não precisam ir falar com escola por escola, vocês botam o UTM só para testar se no fórum as pessoas estão clicando nas recomendações e isso está gerando venda, sabe? E aí vocês já conseguem provar que o nosso fórum está funcionando, as pessoas estão clicando e estão comprando. Então já é sabe? Já consegue ter uma métrica de, teve X acessos e teve X conversões. Sabe? Vai ser super pouco as receitas, mas já é uma métrica de coisa. Então... Que tipo de curso você está vendendo? Desculpa, Renato, não sei se você tinha terminado. Não, pode perguntar. A gente não vende os cursos, né? A gente tem Você lá... faz propaganda, desculpa. Então, a gente queria deixar, ver qual teria mais recomendações. Então, hoje ainda tem aberto várias categorias, tipo tecnologia, negócios, gastronomia, desenvolvimento pessoal, mas a gente já notou que o que está tendo bastante acesso é tecnologia, negócios e desenvolvimento pessoal, idiomas, desculpa. Então, a gente já resolveu que vai focar nessas 3 categorias de cursos primeiro. Entendi. Cara, assim, às vezes você pode começar num nicho, entrar no grupo do Facebook de desenvolvedores front-end do Paraná. Aí você fala, tem um código de desconto dessa escola aqui, eu fiz o curso, gostei. Sabe? Tipo, às vezes você nem precisa ter muita gente no fora. Às vezes eu tenho um grupo de 20 mil pessoas, você divulga lá, se 1% comprar seu link, você já ganha uma porcentagem ali, sabe? Uhum. O que a gente estava com medo era de que, por exemplo, tá lá uma recomendação de uma pessoa X que entrou no fórum, fez o curso e postou a recomendação, e aí, tá lá um link que se ela fazer esse curso, ela ganha desconto. Só que aí, na verdade, a gente estaria ganhando em cima da recomendação de uma pessoa que voluntariamente fez essa recomendação. E aí a gente, não sabe como essa pessoa que fez voluntariamente a recomendação iria reagir sabendo que a gente está lá com um link, sabe? Falando que a gente vai... a gente obviamente vai estar ganhando dinheiro em cima da recomendação dela. Então a gente também tem essa dúvida de como, sabe, driblar esse tipo de coisa. Que é por isso que o TripAdvisor não faz assim, entendeu?
E aí isso a gente também fica em dúvida. Vários Não caminhos sei. para testar. Eu acho que testa, cara. E pega feedback também. Uhum. Uma coisa que eu... Se fosse você, eu apostaria mais em vocês curarem quais cursos são melhor indicados no começo do que esperar das outras pessoas curarem. Porque você tem mais controle da qualidade ali. Se o diferencial de você, Ju, sei lá... Porque você criar um fórum, uma rede de pessoas que vai ter qualidade na indicação é muito difícil. Né? Então, por exemplo, o Quora. Por que o Quora, que é onde eu trabalhei, é um negócio que você tem que... Tipo assim, o Quora mesmo, ele quando eles começam... É uma parada que tem algo parecido, que é você... O Quora, as pessoas fazem perguntas e tem resposta para aquelas perguntas, só que você quer que aquilo seja de qualidade, não seja o Yahoo Respostas, que a pessoa fala, espirrei, tô grávida. E a pessoa responde sim. Então, só que como que você garante, né, que aquele conteúdo tem qualidade? O Quora, então, quando eles começaram, eles confiaram, eles chamaram poucas pessoas para popular aquele conteúdo, pessoas que eles confiavam, pessoas que eram, sei lá, amigos confiáveis de tecnologia e tal. Eles restringiram as pessoas que poderiam contribuir ali, só depois que já tinha conteúdos bons que serviam de exemplo para as outras pessoas que iriam entrar e escrever conteúdo. E 2, uma mínima infraestrutura ali de moderação, de você poder moderar aquele conteúdo, que eles começaram a abrir. E isso no começo, por exemplo, quando eles internacionalizaram, né, para outras línguas, eles fizeram a mesma estratégia. Já tinha aí, sei lá, 8 anos de empresa. Quando abriram em espanhol, eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram primeiro pessoas que já usavam o Quora inglês e falavam espanhol, e eram top writers do Quora inglês e falavam espanhol, para popular o negócio em espanhol, para depois abrir para todo mundo. Então, esse negócio de garantir qualidade de conteúdo abertamente fora é muito difícil. Então, é melhor você, às vezes, no começo, restringir quem que pode julgar. Às vezes você pode até pagar contrata a gente para pagar por review de curso, sabe? Sei lá. E talvez seja uma coisa que vale a pena investir no começo, não sei. Mas eu restringiria quem julga no começo, quem dá esses pitacos dos cursos, essas indicações, para você garantir uma alta qualidade e aí as pessoas também confiarem nessa sua recomendação, né? Entendi. Isso é o que eu faria. O Quora ganha dinheiro só com anúncios, né? Ou eles têm alguma... E anúncios aleatórios, né? O Quora é um exemplo que, acho que, voltando na pergunta, né, de como monetizar e tal, o Quora é um exemplo que eu acho que não é uma coisa muito fácil de reproduzir para a maioria dos empreendedores. Então, o Quora, eles demoraram quase 10 anos para monetizar, né? Quando eu entrei, não estava monetizando ainda. Quando eu saí, estava começando a monetizar e já tinha... Eu acho que eu estava na festa de 7, 8, 9 anos de empresa. Só que, assim, o Quora veio de um contexto, primeiro, Estados Unidos, no contexto de que o CEO do Quora era o CTO do Facebook, já era um cara que tinha uma grana para investir. E já tinha uma rede de... Sabe, quando você meio que second time entrepreneur, você já está em outra pegada, e pode arriscar em coisas desse sentido, de ficar 8 anos sem monetizar a tua empresa. Não é, tipo, é uma exceção mais do que a regra ali. Por isso que esse modelo de negócio é muito difícil. E uma coisa só que eu ia comentar para acrescentar, não tem muito a ver com o seu problema, Vinícius, mas eu lembrei, tem uma boa prática de validação de produto, que eu acho que nesse contexto, eu só queria acrescentar na discussão, uma boa prática de validação de produto quando você pergunta se as pessoas pagariam, as pessoas costumam falar que pagariam, mas quando você vai validar um MVP, você tem que cobrar, de fato, tá? Isso é muito importante quando você está validando. Então, nunca fiquem só no... mas se a gente tiver muito usuário, você pagaria? Tá? Porque, assim, as pessoas tendem a... Não, legal, se você estiver resolvendo o meu problema, eu pagaria. Mas isso é muito diferente de você falar, então me paga. Aqui, ó, me paga.
tá? Então, quando você está validando, quando você quer validar uma hipótese, um produto, você vai estar fazendo um teste de UX, está validando o produto de fato, é muito importante você validar o pagamento. É do tipo, então abre a carteira e tira o cartão do bolso e executa aqui o pagamento, tá? Inclusive, até assim, quando a gente está fazendo teste de UX, fazendo até mockups, assim, a gente até às vezes faz um fake checkout, que a gente fala, né? Que você faz o usuário botar os dados do cartão de crédito verdadeiro lá, faz ele apertar no botão do checkout, mas como não tem produto, às vezes não tem nada, você fala que deu um erro depois. Mas assim, você realmente quer que ele aperte o botão lá e que ele tenha a sensação de que ele está pagando, porque você quer saber se ele realmente está comprando aquele serviço, aquele produto. Porque é muito diferente de você falar assim, você pagaria? Se eu te desse isso A, B e C, se o meu serviço fizesse A, B e C, você compraria? É muito diferente, tá? Então, vocês que estão nessa fase de pensar em como validar o MVP, é muito importante que vocês, mesmo que vocês não tenham de fato, é muito importante que vocês tentem validar essa parte do pagar de fato pagando, ou simulando que o cliente esteja pagando. Assim, isso é uma coisa que eu queria comentar. Não, legal. Obrigado, Renato e Débora. Legal. A gente fez isso na Exedeco, tá? Por isso que eu tô contando. Legal. A gente tem mais algumas perguntas. A Débora tinha dito que ia ficar mais um tempinho, não sei. Eu vou ter que sair agora, gente. Tranquilo. Débora, Queria agradecer muito a sua presença, Débora. Foi muito bom a sua contribuição aqui para os participantes, para as equipes. Foi demais mesmo e a gente tem muito a agradecer. Obrigado, viu? Obrigadão, gente. Boa sorte aí para vocês. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Boa. Continuando então, a gente tem agora a pergunta do Murilo da Lagos. Obrigado, Matheus. Oi, Renato. Obrigado aí pelo seu tempo, né, compartilhar com a gente a sua trajetória aí, né, seus desafios. Eu vou falar rapidamente da nossa ideia, né? Pegando aí o gancho na fala do Vinícius, né? De uma certa forma a gente está pensando em soluções para a educação, mas educação em negócios, né? A gente quer desenvolver uma plataforma que proporcione aprendizado através de jogos de negócio, né? E a gente está tocando o MVP, né? Está acontecendo, começou sábado, como é uma jornada, né? Existem rodadas, né? Para tomar decisão, né? E a ideia é um pouco de misturar um pouco de gamificação, né? Uma técnica de business game, que é uma simulação gerencial. Agora a gente descobriu a questão do development, que é, né, ensinar de forma mais divertida e tal. E a minha pergunta, assim, seria em torno disso. A gente vai chegar numa fase que a gente vai começar a entrevistar, né, os usuários. É interessante, né, até compartilhar com todo mundo. A princípio, nossa ideia era destinar a proposta, a solução, para alunos de cursos de graduação, MBAs, porque geralmente os jogos, os business games, eles são voltados para o professor e ele replica isso nos seus cursos, né? E aí a gente começou a divulgar, retornaram 13 pessoas interessadas, aí confirmaram a participação na atividade, 6, mas quem está conduzindo mesmo, basicamente, é um professor. O professor está assim, mais animado, né? E a gente ainda não levantou todas as perguntas, a gente está montando aqui o roteiro para poder fazer, a gente vai fazer isso sábado, quando encerra, né, a jornada, que a gente está chamando de jornada do jogo, né? Qual seria perguntas assim que você acha que são fundamentais, que não devem faltar, né, para entender essa experiência do usuário, né? Tá. É que eu não sei exatamente do seu negócio, né? Mas, assim, perguntas que não devem faltar da experiência do usuário, bom, não sei, eu acho que, primeiro, acho que você tem que pensar em hipóteses do seu negócio,
né? Coisas que você quer validar específicas do seu negócio, assim, de hipóteses, assim, por exemplo, da proposta de valor que você está tentando resolver, assim, tipo, qual o problema que você está tentando resolver, né? Posso dar exemplo, por exemplo, da EasyDeco, que eu acho que fica um pouco mais fácil de exemplificar, né? Por exemplo, a gente, quando estava validando o nosso MVP, a gente queria, primeiro, saber se o usuário teve dificuldade de preencher as coisas online, que a gente tinha essa dúvida, né? Então, a gente fez várias perguntas foi difícil responder online? Você ficou com medo de contratar online? Né? Como que você achou a EasyDeco? Né? Você ficou com medo de medir? Você sabia como medir, né? As coisas? Então, a gente, muitas dores que a gente sabia que o usuário poderia ter de estar contratando um serviço de decoração online, a gente tentou validar. Em relação ao preço, a gente tinha muita dúvida, porque o nosso projeto de decoração online custa R$ 499. É um ticket alto para a internet, a gente já sabia disso, né? R$ 499 para um ticket de internet é alto. Então, a gente tentou perguntar coisas para validar isso. E o parcelamento? Ajudou ou não? Né? Ter parcelado? Qual que foi a sua impressão sobre isso? E boleto? O que você achou da opção de ter boleto? Ajuda ou não? Então, a gente perguntou coisas relacionadas a isso. Aí, a experiência da arquiteta. Como foi a experiência da arquiteta? A arquiteta foi atenciosa ou não? Então, a jornada da cliente, do online. Então, tudo relacionado à experiência em si, que a gente queria validar para saber se foi ok ou não, para ajustar e inteirar, né, a plataforma. E aí, coisas que... Isso que é legal, né? Coisas que você... Por exemplo, a gente tinha uma hipótese de que a nossa persona que a gente pensou ia ser milênio não, pessoas que são jovens, que querem agilidade, praticidade, conveniência, tipo, quem pede tudo online, pede comida no iFood, pega Uber, então não quer ter contato humano, quer as coisas online, fazer as coisas rápido e tal. E no final das contas, logo falando com os primeiros clientes, não. A gente descobriu que não. Os nossos clientes, elas queriam falar com as arquitetas. Elas se sentiam inseguras se elas não falassem com as arquitetas. Então, uma das primeiras features que a gente resolveu implementar no nosso MVP, né, no nosso site, foi um chat online, por exemplo, que não tinha na nossa primeira versão. Porque a gente tinha a hipótese de que os nossos clientes não queriam falar com as arquitetas. Quanto menos falasse, era melhor, a gente imaginava, né? Assim, como empreendedor, tal, engenheiro, tal, a gente achou que ninguém queria falar com ninguém. E logo, conversando, os primeiros feedbacks com nossos clientes, já foi por terra essa nossa hipótese. Pelo contrário, nossos clientes se sentiam inseguros de não falar com ninguém, de não ter um contato mais humano. E aí a gente falou, pô, legal. A gente botou o chat e a possibilidade de fazer videochamada. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente mudou. Então, foi uma coisa que a gente já mudou logo de cara. Então, foi um exemplo de, logo no começo, coletar feedback. Então, acho que é pensar nas hipóteses que vocês têm e aí já logo de cara pensar em perguntas nessa jornada aí. Obrigado. Boa. Legal. O Eduardo da Temistec, ele tinha uma pergunta, mas acabou dizendo que ela já foi respondida. A gente tem mais um tempinho ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se o Eduardo quiser fazer. Já foi respondida? Eu tenho. Felipe. Pessoal, desculpa, Renato, por não ligar minha câmera. Eu tô com um probleminha aqui no meu notebook. Bom, prazer. Eu me chamo Felipe, né? Eu sou da Temistec. A gente está desenvolvendo uma solução para democratizar o direito, democratizar os conhecimentos a respeito da resolução de conflitos consumeristas. E aí, primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho a ideia rapidamente, para a gente ouvir, o que a gente gostaria de ouvir de você é feedback sobre
sobre o nosso MVP, sobre o que a gente fez, assim, né, para tentar validar todas as nossas hipóteses, nossa problemática. Então, basicamente, o que a gente quer é criar um marketplace. De um lado, a gente quer ter os consumidores, e aí a gente investigou e viu que talvez a nossa persona inicial seriam as mulheres, elas têm uma tendência maior, isso dados que a gente recolheu, elas têm uma tendência maior a buscar por serviços de informação a respeito da resolução de conflitos, seja em saques, 0800, tem alguns dados do consumidor.gov que falam que as mulheres são as que mais procuram. Então, a ideia é a gente ter, de um lado, as mulheres que vão estar aprendendo de alguma forma dentro da nossa plataforma como resolver melhor o seu problema consumerista, e do outro lado, a gente gostaria de ligar elas com profissionais que resolvem problemas, sabe? E aí, eu dou uma ênfase nesse profissionais que resolvem problemas, porque quando a gente pensa em direito, em problema, em resolução de problema, a gente pensa sempre em advogado. Mas a gente sabe que não é só o advogado que pode resolver o seu problema. Existem não só advogados, como outros profissionais, por exemplo, mediadores, como próprias startups, né, de resolução de conflitos online, que podem estar vindo a oferecer esse serviço de resolução de conflito, né, dado que o problema ele pode não ser tão grave como um problema criminal, etc. Então, a ideia é fazer essa ligação. A gente viu que um dos pontos que surgiram nas nossas pesquisas é que as pessoas, uma parcela das pessoas, né, elas acreditam que talvez a falta de informação impossibilite elas de resolver da melhor forma o problema. Então, a gente partiu desse princípio. Então, o que a gente fez no nosso MVP? A gente criou um site, a gente colocou informação lá sobre problemas consumeristas, tipos de problemas, e deixou 2 botões. Um para a pessoa, tipo assim, ligar ela com outra página que tinha descrição de como resolver, descrição dos problemas, descrição dos métodos, e o outro botão só assim, resolva o seu problema. E aí a gente queria que as pessoas entrassem nessa página, interagissem, e aí a gente ia ver se de fato as pessoas, se esse público que a gente identificou, de fato ele quer aprender, ou de fato ele está interessado em entender um pouquinho mais sobre o problema que ele está tendo para poder resolver, ou se de fato ele só quer, tipo, eu só quero resolver meu problema, não me interessa em saber nem um pouco como que eu resolvo, ou se é a melhor forma que eu vou resolver, ou se, tipo, eu vou ser enganado ou não. E aí, eu fico até com vergonha de falar isso, porque vai contra um pouco do que você falou que acredita, que acha ideal de fazer, mas a gente vinculou uma campanha no Facebook Ads. A gente não investiu muito, a gente investiu R$40, a gente somos em 4, cada um gastou R$10, e estava circulando até hoje a campanha. Só que as pessoas estavam entrando no link, e aí elas entravam no link tipo, e não faziam nada no site, sabe? A gente está analisando com o Google Analytics o tráfego dentro da página, e tipo, elas não fazem absolutamente nada na página, tipo, e só clicam e ficam menos de 1 minuto e saem, sabe? Tipo, então, a gente não sabe se foi eficaz, ou tipo, se isso diz alguma coisa, mas a gente tá um pouco perdido agora. Então, cara, esse é o problema de você ir direto para marketing digital, assim, né? Marketing pago, principalmente. Porque marketing pago, para até você conseguir otimizar, e é muito caro, tá? Marketing pago, ele é muito caro. Que é um grande desafio de quando você tem um negócio B2C, tá? Para você conseguir ter uma balança entre marketing pago, canais orgânicos e canais pagos, é um grande desafio para um B2C, por isso que muita gente, quando possível, vai para um B2B, porque um B2B, quando você tem a oportunidade, ele é muito mais fácil de você, entre aspas, pelo menos da parte de vendas, né, conseguir clientes, ele é muito mais, entre aspas, fácil, entre aspas, né? Por isso que não se recomenda você começar com o pago logo de cara, tá? Porque ele é mais caro. Tudo bem, se você tiver recurso, ótimo. Mas para um MVP, por isso que eu citei que não é o recomendável. O recomendável é você buscar outras fontes, até pela proximidade, até por você conseguir fazer o pitch, para você explicar o business,
porque senão você vai ficar gastando dinheiro com essas pessoas que vão clicar e vão sair, porque são pessoas que são pessoas perdidas, ou que o Facebook e o Google vai exibir lá, você não tem controle, e a pessoa vai clicar e você perdeu seu dinheiro e a pessoa nem sabe o que que é. Na Isideco a gente tem muito isso, a gente usa pago lá. E aí as pessoas vão no chat lá, eu pensei que era um jogo. Um exemplo, tá? Mas é isso. Tem muita gente que chega, eu achei que era um jogo. Eu achei, sabe, pessoas perdidas, assim, totalmente. E é normal. E você está pagando por essas pessoas, está pagando cliques por essas pessoas. E faz parte do marketing pago. Então, por isso que, principalmente com MVP, principalmente quando você não tem muito recurso financeiro, né, para investir, não se recomenda muito começar por esse caminho. Então, nesse sentido, eu acho que o melhor caminho é você buscar um caminho que seja, como eu falei, pessoas próximas, divulgar, ou, assim, se você não tem esses caminhos mais próximos, um caminho que você consiga controlar mais o seu discurso, tipo, vai em grupos no Face, mas grupos que você consiga contar a sua ideia, sabe? Sou fundador de uma startup, blá, 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 faz isso, faz aquilo, por favor, me ajudem a divulgar, tal. E não num marketing pago que você tem que botar só uma imagem e tal. Então, eu daria essa dica para você. Sobre o seu MVP, eu não vi a sua lane e tal, mas me parece ok. Se você estiver controlando, eu acho que ok. Eu não vi você falar nada de monetização, né? Eu não sei se você está querendo validar isso agora. Não, nem sempre é obrigatório você validar a monetização logo de cara, mas em algum momento eu acho que é válido você ver como que você vai ganhar dinheiro. É que a nossa ideia é para o público consumidor que quer resolver o problema, a gente quer fazer uma coisa de grátis, assim, né? Que é tipo, a pessoa entra na plataforma, ela tem acesso grátis para aprender sobre o que ela quiser, e a gente pensa em monetizar do outro lado, na outra ponta. Então, a partir do momento que a gente vê que a nossa rede está com um número significativo, a gente busca, vai tentar, né? Nem sabe se, tipo, a gente ainda também não sabe se essa é a melhor opção, tipo, se a gente já deveria estar buscando pela outra ponta e, tipo, conhecer algum método, alguma startup, algum profissional que resolva problema para fazer aquilo que você falou mesmo, de você se interessa por, né, por estar nessa rede, se, tipo, porque a gente também não tem muita certeza se deve fazer isso agora ou se deve fazer depois que a gente validar o problema de, você quer aprender ou não, sabe? Tipo, e ter algum... A minha sugestão é sempre pensa quem vai pagar suas contas, tá? Assim, eu não digo que você tem que validar junto agora, de zero. Eu não acho que é uma regra. Assim, nada do que a gente faz depende muito do seu negócio. É muito difícil, como empreendedor, querer sempre cagar regra, né? Como dizem. Mas, assim, é muito importante você sempre pensar quem vai pagar suas contas, assim, né? Eu acho que a gente, como empreendedor, sempre tem que estar pensando quem vai pagar nossas contas. Que não seja agora, pode ser um pouco para frente, mas, assim, é importante, a gente tem que ser sempre consciente de, beleza, pode ser que eu vou ver isso daqui a pouco, mas talvez pelo menos ir falando com as pessoas, vendo se tem interesse, vendo se é viável. Acho que é importante sim, cara, não esquece disso. Não fica nessa falácia de, quando tiver bastante gente, com certeza as pessoas vão querer, sabe? Não cai nessa falácia, porque é perigoso, assim. Acho que não... Tá bom, muito obrigado, Beleza? Renato. Valeu. Beleza, galera. Bom, chegamos aí às 20 horas, que era o horário combinado. E, Renato, queria te agradecer. Posso só complementar? Eu gosto sempre de passar uma referência. Eu não sei se já passaram para vocês, mas vocês que estão nessa fase aí de pensar no MVP e tal, não sei se vocês já ouviram falar num livro que eu usei muito. Na verdade, eu já usava na TechTile, que a gente aplicava nas empresas para validação de MVPs. E eu usei muito montando a Isideco também. Uso até hoje. Já ouviram falar do Sprint do Google? Da metodologia do Sprint do Google?
é uma metodologia que foi inventada na verdade, pela incubadora do Google, né? Por um cara que trabalhava na incubadora do Google, que ficou muito famoso. E tem um livro. E, cara, a gente aplicava lá na Tectile, nas grandes empresas, a gente aplicou na Natura, aplicou na Boticário, a gente aplicou na Via Varejo, para novos produtos. E, na verdade, ele foi criado para ser aplicado em startups, para validar MVPs, tá? E é uma metodologia para você validar uma ideia em 5 dias, em uma semana. Então, eu acho que é muito pertinente para o que a gente está discutindo aqui, no momento que vocês estão de MVP. Eu recomendo, é um livro, assim, dá para ler em 2 dias, e é super prático, porque é um framework, na verdade. Eu recomendo muito, ele é super prático. Eu queria deixar essa recomendação para vocês. E como eu gosto de incentivar a leitura também, depois eu não sei como vocês vão se organizar aí, mas eu queria que vocês organizassem um sorteio aí, eu queria dar depois, eu não vou dar pessoalmente, óbvio, né, que a gente está na pandemia, mas eu queria depois sortear uma pessoa aí do Startup Lab, e aí eu mando um exemplar, pode ser online ou offline, sei lá, mas eu mando um exemplar aí para vocês aí, para uma pessoa. Beleza? Se organizem aí, não sei como vocês vão se organizar, mas eu mando um exemplar aí que é um livro bem bacana e eu recomendo para todo mundo aí, é bem legal. Se vocês não usarem agora, em algum momento da vida de vocês, com certeza acho que vocês vão usar alguma coisa. Pô, legal. Ótimo, Renato. Sensacional, Renato. Muito legal. Legal demais.